Meus amigos, aqui quem fala é o seu amigo nerd. Esse vídeo que você está vendo agora é a continuação do primeiro vídeo sobre a origem do He-Man. Como eu expliquei no primeiro vídeo, a origem do He-Man e a cronologia dele passando por todas as séries, desde o quadrinho até a última que foi lançada pelo Netflix, que é a Salvando Eterna, é muito longa, então eu precisei dividir o vídeo em 3 partes. Essa é a segunda parte. Se você está chegando agora no canal e ainda não viu a primeira parte, eu recomendo que você acesse o vídeo da primeira parte, tá aí o link no card, para você poder assistir o primeiro vídeo e entender melhor a continuação que é esse vídeo que eu estou agora. Agora, se você já viu o primeiro vídeo, então aqui é a continuação dele, belezinha? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você dar aquela ajudada no canal, dar aquele like, deixar aquele joinha caprichado no canal, para mostrar para o YouTube que vocês estão gostando aí do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Lembrando que você também pode fazer um comentário aí no vídeo, se você gostou da primeira parte, se você gostou dessa, enfim, o que você achou aí da história que eu estou trazendo para vocês. Belezinha? Não esquece então de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo também, além de deixar o like. Então agora, bora para a segunda parte do vídeo da história do He-Man. Cabe falar aqui também que Hiro é o nome de 2 personagens da franquia de He-Man. Com o cancelamento precoce da série do He-Man da Filmation, alguns personagens nunca foram mostrados, mas chegaram a ter os bonecos dele. Um deles é o Hiro. O Hiro, na verdade, ele seria originalmente um antepassado do He-Man, feiticeiro, como eu já falei para vocês, que seria ali um cara que casou com uma das filhas do Grey. Isso seria feito na próxima série derivada do He-Man, que seria uma série que trataria de Pretéria. E teria o Hiro como personagem principal. O Grayskull seria mostrado nessa série, mas não como o personagem central da trama. Mas já se tinha um conceito de quem seria o Grayskull. Originalmente, só para deixar claro, não se tinha isso. Era um esboço de uma série que seria criada a partir do final da série do He-Man. Essa série seria lançada em 1987. Isso dá a entender que a série do He-Man teria ali pelo menos mais 65 episódios, terminando em 1986, que é o mesmo ano que termina ali a história da She-Ra. Só que isso foi cancelado, isso não foi levado para frente, inclusive chegou-se a lançar alguns bonecos do Hiro, alguns protótipos. Ele inclusive tinha ali o mentor dele, né, que chamava Eldor. Outro personagem que não chegou a aparecer, que iria aparecer nessa época, seria o Scareglow, que seria, na verdade, o feiticeiro rival do Hiro. Ambos vieram aparecer agora na Revelation, que é, no Brasil, Salvando Eterna, que foi lançado agora pela Netflix. Mas, originalmente, eles seriam aparecidos em 1987. Outro personagem que também não apareceu foi o Ninjor, que é um personagem que, nos quadrinhos, estaria envolvido inclusive com o rapto da Adora, mas ele também não aparece. O primeiro é esse que eu falei para vocês, e o segundo seria o filho do He-Man com Attila, exatamente. E o filho do He-Man com Attila seria o segundo Hiro. Esse Hiro, na verdade, ele é enviado para o espaço, e aí no espaço ele acaba pousando no planeta Primus, aonde ele enfrenta a Skeleton. A Skeleton seria a filha do Esqueleto. E ele acaba sendo ali o He-Man do espaço. Essa série seria lançada após 1987, que é a da primeiro Hiro, né? Você teria ali a série que vem antes do He-Man e a série que vem depois do He-Man. E esse Hiro, ele seria o esboço da série 1990, que acabou sendo fracassada, que seria As Novas Aventuras do He-Man. Então, nas Novas Aventuras do He-Man, você teria o Adam, mas na verdade o Adam estaria substituindo o Hiro, que foi a ideia abandonada originalmente. Então essa série alegava ser uma sequência direta da série do He-Man, que terminou em 1985, ignorando a série do Hiro. Essa série, ela tenta resgatar mais a ideia do He-Man no espaço, que é aquela primeira ideia lá que se tinha de um dos protótipos rejeitados do He-Man. Então, na verdade, o que ocorre? O Adam, ele vai para o planeta Primus, e lá no planeta Primus ele acaba tendo um embate com o Esqueleto é ferido, o Esqueleto acaba se tornando no quadrinho meio que ciborgue, no desenho ele acaba tendo que ele faz uma nova transformação e acaba ficando ali os dois no planeta Primus disputando o poder. Essa série chegou a ser lançada em quadrinho, tanto é que eu falei para vocês que no quadrinho o Esqueleto ele só acessava porque ele fica um pouco ciborgue, mas a série não fez sucesso. Ela teve 65 episódios, foi lançada em apenas uma temporada.
O visual deles foi drasticamente alterado. Um dos motivos de não ter feito sucesso foi isso. Inclusive, a animação ficou muito mais pobre do que era a animação da Filmation, porque a animação da Filmation ela já perdia em 1985, vocês vão lembrar, para a animação do Thundercats, que era uma animação que foi feita no Japão, era uma animação muito mais rápida, com efeitos especiais muito melhores do que a animação da Filmation do He-Man, que era até uma animação meio lenta demais. Entendeu? Não se tinha muitas cenas de ação, as cenas de luta eram um pouco bobas e tudo mais. Então, essa série perdia muito para o Thundercats. Aí, em 1990, tentou-se optar por fazer uma coisa diferente. Então, como eu falei para vocês, fizeram toda essa trama no espaço. O He-Man acaba virando o He-Man e os Guardiões do Espaço, vamos colocar assim, né? Porque a história se passa no planeta primo. E a animação também ficou pobre. Ela ficou um pouco mais ágil, mas ficou muito pobre na questão de qualidade. Então isso acabou levando ao final da série. Em 2002, após aí o hiato, o He-Man ter sido engavetado ali durante mais de 10 anos, foi feita uma nova animação do He-Man. Essa nova animação foi feita pelo estúdio Mike Young. E é uma animação de muito mais qualidade do que a animação do estúdio Jetlag, que foi quem lançou a série do He-Man em 1990. E também muito melhor que a Filmation de 83. Nessa série nós temos ali uma reinvenção de toda a história do He-Man, uma adaptação e algumas explicações. Então, na verdade, toda aquela história de conceito que eu falei para vocês, ela é abandonada. A história do He-Man surge a partir do seguinte: o Rei Grayskull, na verdade, ele é o antepassado do He-Man. Ele, na verdade, é o He-Man, só que de cabelo comprido. Se você for ver, ele é um pouco próximo ao que seria o He-Man Bárbaro, do que foi lançado agora na Salvando Eterna, da Netflix. E a história começa da seguinte maneira: o Hordak é um feiticeiro muito poderoso e 500 anos atrás ele ataca Eterna. E aí o Eterna é governada pelo Grayskull. O Grayskull ele é casado com uma feiticeira. Ocorre que o Grayskull ele tem dúvida se ele vai ter condição de proteger o planeta. Então ele vai até um oráculo, que é um oráculo que parece o Gorpo, inclusive, dá a entender que é o antepassado do Gorpo. E esse oráculo diz para ele que ele vai ter que fazer alguns trabalhos, simulando ali os 12 trabalhos de Hércules. Nesses 12 trabalhos ele vai descobrir ali a força, a coragem, a integridade, a bondade, coisas que ele já possuía. O Grayskull já era extremamente forte, o Grayskull já era bondoso, o Grayskull já era corajoso e o Grayskull já era íntegro. Mas esses trabalhos, ele acaba descobrindo isso, que já existia tudo nele. Então, na verdade, ao final dos trabalhos, ele encontra a espada do poder, que na verdade é a própria espada dele. E aí o que ocorre? O Grayskull ele vai enfrentar o Hordak. É interessante se dizer que o Grayskull ele tinha ali um leão gigante, diferente do He-Man, que tem um tigre, né? É um tigre menor, mas é um leão. E esse leão gigante, ele arrebenta ali o exército do Hordak, inclusive. Mas você vê alguns personagens ali. Você vê ali o Mantena e o Pavoroso, que como ficou conhecido no Brasil, que na verdade o nome dele é Grisgor, em inglês. Então ocorre que o Grayskull ele consegue derrotar o Hordak eventualmente, mas isso é um custo muito elevado. O que acontece? O Grayskull acaba morrendo. Com a morte do Grayskull, a feiticeira, ela acalenta ali o marido dos momentos finais dele, né? E ele diz que Eterna nunca ficará sozinha, porque a alma dele vai residir na espada, e a espada irá encontrar alguém que seja digno de usá-la. Então, o que acontece? A alma do Grayskull encarna na espada, e a feiticeira fica como uma guardiã disso. E aqueles aliados do Grayskull se tornam os Elders, os senhores da sabedoria de Eterno. Ocorre que após isso, nós chegamos à época do Adam, e o Adam ele é eleito para ser o novo guardião de Eterno. Nota-se que nesse período não é explicado a origem da Teela, embora essa adaptação de 2002 ela seja ainda filha da feiticeira. Não se explica da onde a Teela surgiu, mas ela ainda existe como filha da feiticeira. Então nós chegamos à época do He-Man, do Adam, e na época do Adam, Eterna está sob ameaça do tio do Adam. O tio do Adam era um feiticeiro conhecido como Keldor, e o Keldor ele tinha muita inveja do irmão dele, que é o Rei Handor. Então, numa tentativa de tomar o trono de Eterna para si, o Keldor ataca o Rei Handor, e nesse ataque ele acaba sendo desfigurado. Ele joga uma poção mágica no Rei Handor, ou um ácido, alguma coisa no Rei Handor, e o Rei Handor era um guerreiro também. Então ele rebate essa poção mágica e ela cai no rosto do Keldor. Como eu mostrei no vídeo
que eu fiz lá dos 10 personagens que nós queríamos ver na segunda parte do He-Man da Netflix. Então ele perde o rosto, né? Ele fica entre a vida e a morte. Então ele vai até um poço lá, um lugar onde ele consegue evocar o Hordak. Que o Hordak, na verdade, ele havia sido banido para o planeta Etérea, supõe-se, para uma outra dimensão. Ele havia sido selado pelo Rei Grayskull quando da morte do Rei Grayskull 500 anos antes. E o Hordak, ele fecha um acordo com o esqueleto, né, com o Keldor, onde ele transforma o Keldor no esqueleto, salvando a vida do Keldor, mas isso ia ter um preço, e o preço era o Keldor libertar ele. Então, nesse ponto, nós temos que o Keldor ele acaba se tornando um esqueleto com a ajuda do Hordak, próximo ao que era o original de 83 da Filmation. Porém, o Keldor ele trai o Hordak, ele não busca trazer o Hordak do seu exílio para Eternia. Só que na segunda temporada esse desenho foi cancelado. Então nós nem chegamos a saber ali da existência da Adora ou não no desenho. Tudo leva-se a crer que ela existia sim, até porque toda a história do Hordak, que no original envolveria a Adora. Não se sabe dizer se ela seria roubada pelo esqueleto ou não, como seria o sequestro da Adora. Mas eu acredito que ela existiria sim. A série foi cancelada de forma prematura porque não estava fazendo muito sucesso. Embora a série tivesse uma animação muito boa, ela foi exibida aqui no Cartoon Network. Eu gostei muito dessa série, gostei a mais até do que o He-Man Revelation, que está passando agora, né, do Salvando Eterno. Eu achei que ela ficou muito boa. É uma pena que ela tenha sido cancelada de uma maneira ali que ninguém na verdade entendeu. Porque os americanos, na verdade, eles não medem o sucesso de uma série pelo mundo. Eles medem um sucesso de uma série pelo mercado deles. Não está tendo sucesso lá dentro, não importa o que está estourando no mundo. Eles acabam cancelando. Nós tivemos exemplo disso, como, por exemplo, séries como Brooklyn Nine-Nine, que foi cancelada e resgatada. Nós tivemos filmes, por exemplo, Terminator Genisys fez sucesso, um grande sucesso mundial, mas nos Estados Unidos foi mal na bilheteria, então foi rebutado, enfim. Essa série foi cancelada e as histórias passaram a continuar nos quadrinhos. Nos quadrinhos, nós tivemos aí várias aventuras da turma do He-Man, inclusive nós tivemos uma aventura de um crossover do He-Man com o Thundercats, aí sendo lançado pela DC. Nesse crossover, o esqueleto ele começa a buscar no universo similares à espada do He-Man, a espada do poder. E ele descobre a espada justiceira, que nos Estados Unidos seria a espada de homens, né? Que é a espada dos presságios, vamos colocar assim, que possui o olho de Tandera. Então ele vai atrás dessa espada no terceiro planeta lá, né? Traz para a Terra, né? Que eles estão. E lá ele acaba se aliando ao Mun-Ra. Ele acaba inclusive se tornando uma fusão do Mun-Rator, que é uma mistura de Mun-Ra com esqueleto, né? Que em inglês seria Skeletor. E aí o que acontece? Nessa história, o Adam inclusive leva a pior, porque o Adam é morto. O Mun-Ra assassina o Adam, ele enfia a espada do Adam no peito do Adam. O Adam ainda se salva, porque ele grita pelos poderes de Grayskull. Então ele se transforma no He-Man e com isso ele não morre imediatamente. Ele consegue se livrar do Mun-Ra. Só que o que ocorre? Ele acaba voltando à forma de Adam. No final da história ele volta à forma de Adam. Então nós podemos ver que o He-Man, na forma de He-Man, ele é vulnerável. Assim sendo, se o Adam, mesmo que ele tenha um ferimento mortal, se ele tiver transformado em He-Man, ele não morre. Mas no caso, quando ele volta ao estado normal de Adam, o ferimento permanece. E aí, no caso, pode levar ele à morte. Então isso no Salvando Eternia não livraria o Adam de precisar ser salvo. Mesmo naquele momento que ele é ferido pelo esqueleto, ele tivesse transformado em He-Man, ele teria escapado da morte, mas isso faria com que mais tarde ele precisasse ser curado pela Attila da maneira que foi ou por qualquer outra pessoa. Agora, voltando para o crossover, o Adam morre, né? Como eu já falei, ele tem o enterro dele. Inclusive os Thundercats vão até o enterro. O Mun-Ra e o esqueleto continuam fundidos, transformados em Mun-Rator. E aí, pela feitiçaria do esqueleto unida com o poder do Mun-Ra, o esqueleto consegue ter acesso ao poder da espada do poder. Essa foi boa, né? Poder da espada do poder. Que coisa, não? Mas enfim, aos poderes de Grayskull da espada do poder. Ele tem acesso e aí ele invoca os poderes de Grayskull. Dessa maneira, parece que tudo está perdido. Mas aí o escamoso, tirando o sarro do Lion,
diz para o Lion que ele pode tentar fazer o que for, que ele pode atacar o Mun-Ra e tudo mais, que o Mun-Ra sempre vai voltar, porque o Mun-Ra sempre volta. Então o Lion tem a ideia do que? Ele pegar o corpo do Adam e levar até o sarcófago do Mun-Ra para tentar trazer o Adam de volta. O Lion tinha conseguido recuperar a espada do poder a partir do momento que ele cortou o pulso do Mun-Rator. Então ele faz isso, ele leva o Adam até o sarcófago do Mun-Ra, coloca o corpo do Adam lá dentro, coloca a espada do poder junto e faz uma oração ali para tentar evocar os poderes de Grayskull para salvar a vida do Adam. Isso dá certo, o Adam acaba voltando à vida, aí depois eles unem força e finalmente conseguem derrotar o Mun-Rator, né? Fazendo com que o Mun-Ra e o esqueleto se separassem dessa fusão deles, e aí eles acabam sendo derrotados, e aí no final os Thundercats e o He-Man se tornam amigos, né? E eles se despedem. Cabe destacar aí o papel do Gato Guerreiro, que se transforma num humanoide, né? Ele vira um dos Thundercats, que é inserido no Thundercats no peito, através do poder da espada justiceira do Lion. Ele acaba dando essa forma humanoide pro Gato Guerreiro. E fica um personagem bem legal. Esse quadrinho recebeu inclusive críticas muito favoráveis e positivas. Foi uma história bem legal que saiu aí em 2015, 2016, algumas edições dos Estados Unidos. Não sei se chegou a ser lançado aqui no Brasil, mas foi aí um crossover bem legal entre o Thundercats e a turma do He-Man. Meus amigos, chegamos ao final aí da segunda parte dos 3 vídeos que eu fiz sobre a origem e a cronologia do He-Man. Esse segundo vídeo eu mostrei um pouco dos quadrinhos também, né? Para vocês verem que mesmo fora da série de TV, o He-Man continuou ativo, pelo menos no universo expandido. E esse é um quadrinho curioso, na verdade, né? Porque é um crossover entre o He-Man e os Thundercats, que era ali a principal série rival do He-Man na década de 80. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o seu like no vídeo, fazer o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e também me acompanhe no próximo vídeo, que vai ser o terceiro aí e o último dessas séries de vídeo que eu estou fazendo sobre a cronologia do He-Man. Nesse próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês alguns outros quadrinhos também, que teve a participação do pessoal do He-Man, e séries da Netflix, né? Mostrando para vocês aí as 2 últimas séries e como elas se encaixam no universo He-Man, que seriam a série de CGI, que foi feita agora, lançada aí em setembro, e a série do Revelation, que é o Salvando Eterna, que foi lançada em julho. E a segunda parte tá para chegar agora em novembro. Belezinha? Então, mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, faça seu comentário, compartilhe o vídeo. Aqui é o seu amigo Nerd, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e eu fui!